Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falar deste tema nesse programa, né? Cristianismo e Evangelho. E aquilo que nós vamos abordar nesse episódio é uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem e não têm uma resposta no sentido bíblico, no sentido daquilo que a palavra de Deus diz, que é o batismo nas águas salva. O texto que nós queremos ler, deixar aqui para meditação, nós vamos meditar durante todo esse episódio, está em Marcos, capítulo 16, verso 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então essas palavras aqui foram as palavras do próprio Senhor Jesus. Nesse programa nós estamos aqui com o pastor André, pastor Lauro, e nós vamos conversar, então, um pouco sobre isso. O que é o batismo? Para nós fazermos aqui uma abertura inicial, contextualizar alguma coisa sobre o batismo, a palavra de Deus se refere a 3 batismos. O batismo de João Batista, profeta, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. O batismo de João Batista foi o último profeta da lei, né? Foi aquele que veio antes do Senhor Jesus e ele veio para proclamar a vinda do Salvador, a vinda do Messias. Muitas pessoas perguntavam a João Batista se ele era o Cristo. E a sua resposta sempre foi muito clara: eu não sou o Cristo, mas eu sou a voz do que clama no deserto. Essa referência, a voz do que clama no deserto, é uma referência até do profeta Isaías, que já havia profetizado acerca do Senhor Jesus e de João Batista, que iria anunciar a vinda do Senhor Jesus. João pregava no deserto e a palavra de João Batista era: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando havia o arrependimento, João batizava no Rio Jordão. Mas aquele batismo era para um tempo determinado. Era uma preparação, né, necessária para os judeus, para que eles viessem entender a vinda do Messias, que era já naquele tempo, né? João Batista tinha uma diferença de 6 meses de idade com relação ao Senhor Jesus. Então, o batismo de João Batista é um dos batismos que a Bíblia cita, mas foi um batismo que encerrou com João Batista. O segundo batismo é o batismo com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo era uma promessa de Deus para uma nova dispensação, para a dispensação da igreja, ou seja, a igreja iria receber a bênção do Espírito Santo para iniciar uma jornada profética, que é o tempo nosso, a dispensação que nós estamos vivendo. E essa promessa já havia sido feita, profetizada por Joel, 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Quando ele diz assim: e há de ser que depois, ou seja, não era naquele momento, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O próprio João Batista se referiu ao batismo com o Espírito Santo, dizendo assim, está em Mateus capítulo 3:11, nós podemos ler: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós vimos 2 dos 3 batismos, né? O batismo de João, o batismo com o Espírito Santo, mas o nosso assunto aqui é o batismo nas águas. Então vamos entender um pouco o que é o batismo nas águas. Pastor Lauro. Paz do Senhor, pastor Fábio, paz do Senhor, pastor André, paz do Senhor a você que nos acompanha. O que é o batismo nas águas, né? A palavra batismo, ela vem do grego e ela, no nosso idioma, ela tem o significado de imergir ou submergir, ou seja, é um ato de mergulhar na água. Mas a primeira pergunta que cabe aqui é: por que na água? Por que em água? O batismo nas águas, ele tem um simbolismo, o simbolismo de lavar em água, o significado de uma purificação radical da vida da pessoa, marcando ali um novo começo, marcando uma volta para Deus. Mas não era simplesmente uma asepsia, não era só uma limpeza corporal. Alguns grupos até entendiam que a limpeza do corpo promoveria a purificação da alma.
o batismo que a palavra nos ensina e nos mostra, ela é de um ato único, marcando uma mudança na vida do homem. Pedro, na sua primeira carta, lá no capítulo 3, ele fala dessa boa e pura consciência para com Deus, que deu o Senhor Jesus para morrer no nosso lugar, mostrando esse caminho. O batismo, ele representa a morte e a ressurreição, ou seja, é uma mudança de vida na vida do homem. Ele morre para esse mundo, ele deixa essa vida secular de pecado e ele agora nasce para uma nova vida com Deus. O ato de submergir, ele apresenta que nós vamos começar uma nova vida com o Senhor, que não é repetido diversas vezes, né? Como Pedro colocou ali na sua primeira carta, mas um pacto, um acordo que o homem faz com Deus. É aquele ato público de submergir e depois emergir. A minha vida para este mundo termina aqui e a minha vida com Deus agora começa de uma maneira diferente. E essa maneira diferente é interessante, pastor Fábio, porque ela é profética no sentido de que o batismo na vida do crente, ele vai ser dirigido pela obediência ao que o Espírito Santo nos fala. Nós temos uma representação profética disso na experiência de Naamã. Naamã, ele recebeu a orientação do profeta, né? O profeta mandou dizer a ele que mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Veja bem, Naamã não se autobatizou. Ele estava ali recebendo uma orientação dada pelo profeta. Ele até pensa, não, tem rios melhores na cidade de Damasco, Abana e Farfá, são rios melhores. Mas a vida com Deus é uma vida ditada pela obediência. A vontade do Senhor é que vai dirigir o caminho do homem. E quando ele obedece, ele crê nessa palavra, a carne dele fica purificada. Ou seja, ele vive uma grande experiência porque atendeu a direção do Senhor. Quando saltamos para o Novo Testamento, nós vamos ver, como foi citado aqui na palavra introdutória, João Batista batizou pregando arrependimento para Israel e anunciando a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Quando perguntaram a ele se ele era o mestre, né, como foi dito aqui, ele mesmo afirmava categoricamente, não, eu não sou ele. Mas ele tinha a missão de preparar esse caminho. E outros exemplos que são citados no Novo Testamento, né, como Paulo, que também foi batizado e viveu a experiência de no seu batismo cair as escamas dos seus olhos, isso está lá em Atos capítulo 9, e também a experiência do mordomo da rainha de Candace, que quando está voltando do templo, né, Filipe encontra com ele, anuncia o evangelho, explica para ele as escrituras, e ele entende então que ele precisava tomar essa decisão de passar pelas águas. E aí ele é batizado e vive ali essa experiência marcando uma mudança de vida. É interessante que Pedro, né, o pastor Lauro citou, em 1 Pedro 3:21, Pedro diz assim, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, essa boa consciência é um entendimento do projeto de salvação, porque o batismo faz parte do projeto de salvação de Deus, foi uma ordenança do Senhor, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. E o batismo tem esse simbolismo maravilhoso, como foi colocado, ou seja, submergiu e retornou, né? Mostrando aqueles 2 elementos que são fundamentais nessa obra, que são, na verdade, o esteio da obra, que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então, quando nós deixamos o nosso corpo, né, na água, no caso de um batismo nas águas, ou seja, nós estamos dizendo, eu estou morrendo para esse mundo. E quando nós retornamos, ou seja, quando aquele que está sendo batizado volta de novo e diz assim, agora eu tenho uma nova vida, mais uma vida ressurreta com o Senhor Jesus. Então é um simbolismo maravilhoso, porque a água era uma característica, né? Era um selo, né? Era um selo, digamos, temporário para o mundo, né? A gente observa o seguinte, no batismo, ali, a água, né? Você mergulhou, retornou, o selo está ali. Mas o grande selo seria o batismo com o Espírito Santo. Esse é o selo que vem no nosso coração. O batismo ali nas águas é um testemunho público, na verdade, mas aquilo que o Senhor vai complementar no projeto é o batismo com o Espírito Santo, mas não é o nosso assunto aqui. Pastor André, o que nós podemos continuar falando aqui sobre o batismo?
Quero saudar os companheiros aqui da mesa, também a você que nos assiste, com a paz do Senhor. E a grande pergunta desse momento, né, desse episódio é: o batismo nas águas salva? Nós vamos observar que no decurso da história, até no início ali, no século III, quando Constantino ele coloca um decreto e ele estabelece ali que, na verdade, todo aquele que fosse batizado, ele se tornaria um cristão, né? O batismo faz o cristão. E nós começamos a ver que há uma carga religiosa sobre isso, porque, na verdade, o batismo, como estamos vendo aqui, ele precisa de outras coisas antes desse ato. Nós já falamos que o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus, mas o texto que foi até a abertura desse tema é: quem crê e for batizado será salvo. A pergunta que nós fazemos a você que nos assiste é: crê em quê? Jesus, ele deixou para nós um legado, a doutrina, aquilo que diz respeito à palavra, às escrituras. Então, através disso, nós podemos entender essa parte. Nós temos que crer naquilo que foi anunciado. E crer naquilo que foi anunciado, nessa grande mensagem de salvação, ele envolve alguns aspectos importantes, né? Então é necessário inicialmente que o homem creia. Crer em quê? Crer em Jesus como seu Salvador, crer na remissão dos seus pecados. E quando nós falamos disso, nós podemos até entender que essa expressão, essa palavra crer, está ligada à fé, está ligada à confiança, a acreditar. E há um texto da palavra que corrobora com isso, quando diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, a fé ela está muito ligada a isso, à salvação. Então, o primeiro ponto é crer, depois vem o batismo. Não pode se fazer o contrário, né? Porque quando você faz o contrário, isso se torna um gesto tão somente religioso. Você vai ali, toma um banho, pode ser em qualquer lugar, mas não muda de vida, não tem, na verdade, um testemunho público daquilo que já foi transformado. Então, de forma clara, o batismo nas águas não salva. O que salva é o Senhor Jesus. E através do encontro com Jesus, nós observamos que entra aí uma figura que revela Jesus, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, para nós, ele está bem ligado à figura do sangue. Porque o sangue de Jesus, aí na palavra, é aquele que vai trazer a remissão dos nossos pecados. Então, assim, hoje você vê alguns locais que se falam de batismo de criança. Como que nós vamos falar de batismo de criança, sendo que existe algo antes, que é o arrependimento, né? A criança está numa fase chamada de inocência, ela não tem do que se arrepender, né? Então é importante que nós possamos entender isso. Sem arrependimento não há perdão de pecados. E a primeira pregação de Pedro foi exatamente nesse contexto. Ela mostrava sobre isso quando falava: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então, você que nos ouve, em primeiro lugar, arrependimento. Depois você tem o batismo. E é interessante nós aqui lembrarmos que quando você pega a prática da vida da igreja, o exemplo é muito semelhante com o que aconteceu com aquele eunuco, né, de Candace, porque você prega a mensagem, a palavra está sendo anunciada, a doutrina está sendo anunciada, e é o salvo ali, aquele que se encontrou com Jesus, que tem o desejo de se batizar, e não o contrário. Então, é muito comum isso na nossa igreja, né? Nas nossas igrejas. Você prega a palavra e as pessoas que têm um encontro com Jesus, elas querem se batizar porque, na verdade, estão diante de uma crença em Jesus como seu único e suficiente Salvador. A bênção do batismo, ela está ligada, como foi colocado aqui, né, a uma obediência. Você creu, entregou sua vida ao Senhor Jesus, você vai iniciar uma jornada. E essa jornada, ela passa exatamente por um batismo, que é o testemunho público. A primeira coisa: olha, eu agora sou uma nova vida. Eu morri com Cristo, mas ressuscitei com Ele também, porque Jesus ressuscitou para nos dar a vida. Então, o batismo marca uma etapa na vida do crente, do servo de Deus, daquele que se converte, para iniciar uma jornada, para ele testemunhar daquilo que agora ele vai começar a viver. E a importância do batismo é tão grande que o próprio Senhor Jesus, antes de subir aos céus,
uma das últimas palavras que ele deixou com seus discípulos, ele disse assim, olha, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é uma necessidade daquele que crê. Não é algo imperativo, é só o Espírito Santo que pode conceder essa bênção no sentido desse desejo, né? Mas a pessoa precisa ter a consciência, né? E o Espírito Santo é que opera nisso, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como o pastor André colocou aqui, uma criança não tem condição de se arrepender. Ela não tem ainda uma consciência do pecado. Ela está na fase de inocência. Então, teve a consciência da sua necessidade, recebeu ali a bênção do perdão dos pecados, o próximo passo é exatamente esse. Há, às vezes, um detalhe interessante com relação a algumas dúvidas que surgem, né? Por exemplo, Pedro, o texto foi até citado aqui, ali no Pentecoste, quando ele se dirige a cada um daqueles que ficaram com seus corações compungidos, ele disse assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, às vezes, vem aquela pergunta, né? Mas como? É batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou batismo em nome de Jesus Cristo? Não, quando Pedro fala aquelas palavras, em nome de Jesus, é segundo a revelação de Jesus. O que é a segunda revelação de Jesus? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fato importante para nós é que o batismo é um marco na vida do crente, na vida do servo, naquele que entrega a sua vida. E é uma alegria para a igreja, uma alegria para ele, uma bênção, porque a palavra confirma, né? Que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, né? Que é levado naturalmente a uma caminhada na presença do Senhor. É interessante, pastor Fábio, que o ato do batismo, ele não é um ato desvinculado do projeto. Ele está inserido no projeto, né? O pastor André colocou aqui muito bem, né? O batismo nas águas salva. Não, o batismo simplesmente por batizar, por mergulhar, ele não faz diferença nenhuma. Mas ele é acompanhado, né, antecedido do arrependimento, do crer na palavra do Senhor e de que quando sair das águas eu vou viver uma vida com Cristo, aí sim ele está dentro do projeto, né? E ele vai viver a salvação em Cristo Jesus. Então, ele sozinho não salva, mas precisamos dele por obediência àquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Eu acho até que cabe aqui um apelo nesse final. Se você que está nos assistindo já tem uma experiência com Jesus, já entregou a sua vida, né? É uma experiência de salvação e ainda não foi batizado, procura o seu pastor. É importante você tomar essa decisão, porque agora, como servo, você está disposto a obedecer essa ordenança do Senhor Jesus. Finalizando aqui, né? Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode observar aqui a beleza do projeto de salvação, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque a eleição é do Pai, o chamado é do Filho e o processo, ou seja, o selo é do Espírito Santo. Então, nós encerramos aqui esse episódio e despedimos do pastor André. Amém, a paz do Senhor. Pastor Lauro. Paz do Senhor. E despedimos de você também. Continue conosco. A paz do Senhor Jesus.